Olá, turma, tudo bem? Espero que sim, já não nos víamos há um tempinho, não é mesmo? Vamos matar um pouco as saudades? Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um assunto bem interessante, que são gêneros textuais, mais especificamente sobre mitos e lendas. Vamos lá? Então, o que são gêneros textuais? São textos que exercem uma função específica, ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma situação comunicativa bem definida. Existem diferentes gêneros textuais e se adequam ao uso que se faz deles. E o que são mitos e lendas? Olhe, geralmente, os termos mito e lenda, eles são empregados de forma equivocada, como sinônimos. Embora os dois tenham uma relação e possuam elementos comuns, fazendo parte da tradição oral dos povos, eles são manifestações diferentes. Tanto o mito como a lenda são narrações que contam ou explicam determinados episódios históricos ou religiosos de uma determinada comunidade. Porém, existem diferenças entre os dois. Então, vamos ver o que é mito. Então, o mito é uma narração de caráter fantástico, normalmente protagonizada por personagens sobrenaturais e heróicos, sendo usado para explicar fatos da realidade e fenômenos naturais que não eram compreendidos pelos povos antigos. Os mitos são personagens de natureza superior à dos homens e inferior à dos deuses, herói divinizado pelos seus feitos. Esse tipo de narração procura explicar a origem do mundo, os fenômenos da natureza ou determinados aspectos religiosos vinculados a uma comunidade ou a uma civilização, com utilização de simbologia, de personagens sobrenaturais, de deuses e heróis misturados a fatos reais. Dentre os mitos mais populares estão a Caixa de Pandora, os mitos da mitologia greco-romana, que inclusive alguns deles deram nome aos planetas do sistema solar. Sim, senhor, alguns deles deram nome a alguns planetas do nosso sistema solar. Mas não é apenas a cultura grega que crê em seres divinos. Os índios que habitam o Brasil também trazem um legado mitológico, a crença na divindade. A exemplo disso, nós temos aqui os deuses, olha, que vocês podem observar aqui nas figuras, nós temos os deuses Tupã, né? Nós temos a deusa Jaci, que na mitologia indígena representa a lua, certo? Jaci é a deusa lua e guardiã da noite, protetora dos amantes e da reprodução. Um dos seus papéis é despertar a saudade no coração dos guerreiros e caçadores, apressando a volta para as suas esposas. Ela é filha de Tupã e esposa irmã de Guaraci, que representava o sol. Guaraci, na mitologia indígena, era o deus do sol. Agora veja, já na mitologia grega, Jaci quem representava a lua não era Jaci, era Artemis, certo? Que era irmã de Hélio, que lá na mitologia grega era quem representava o sol. Então, Artemis era irmã de Hélios
e espalhava a morte, mas também tinha a bondade de curar aqueles que se faziam merecedores, era protetoras dos jovens, dos pequenos animais, tinha relação com a música, com a poesia, com profecias. Então veja, o que é representado às vezes na mitologia em uma civilização pode ser de uma forma, com alguns nomes, em uma outra civilização, uma outra cultura, pode ser representado por nomes diferentes, como vocês viram aqui. Na mitologia grega, alguns deuses que representavam os planetas do sistema solar tinham uns nomes, e na mitologia indígena, esses mesmos deuses tinham outros nomes. Vamos ver aqui as características do mito. Algumas características do mito. Tem caráter explicativo simbólico, relaciona-se com uma data ou com uma religião, procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses ou semideuses. Então agora vamos ver lá as lendas. Vamos ver lá a diferença, mito e lenda. Vamos ver lenda agora. As lendas, por sua vez, são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. São histórias fantásticas criadas com elementos de ficção que podem ser baseados em algum acontecimento histórico. São contados ao longo do tempo e podem ser modificados pela imaginação das pessoas, e por esse motivo, uma mesma lenda pode ser diferente entre uma população e outra, adaptando-se às circunstâncias de cada comunidade. Também possui um caráter literário, tanto é que existem vários livros com esse tipo de história. Nós temos a lenda do cavalo de Troia, que é um exemplo universal desse tipo de narração. No Brasil, nós podemos destacar algumas lendas, como a da Cuca, a do Saci Pererê, a do Curupira, o Caipora, da Mula Sem Cabeça, do Boitatá, da Pisadeira. Vocês podem verificar aqui, olha, na figura, alguns personagens lendários. Olha, aqui nós temos o Saci Pererê, nós temos a Mula Sem Cabeça, que é literalmente sem cabeça. No lugar onde deveria ser a sua cabeça, ela solta um fogo, certo? E diz a lenda que ela também possui cavalgaduras que podem ser de aço ou de prata, de uma coloração preta ou marrom. Já o Saci Pererê, segundo a lenda, não é? Ele é o quê? Ele é um garoto negro e travesso que possui apenas uma perna, mora nas florestas e comete diversas travessuras contra viajantes e moradores das zonas rurais. Essa lenda mistura elementos da cultura indígena, da cultura africana, da cultura europeia e ficou muito famosa no Brasil pelo escritor Monteiro Lobato, que vocês já devem ter escutado falar em Monteiro Lobato. Não é? Quem nunca assistiu o Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato? Lá vocês poderiam verificar algumas figuras lendárias, né? Como essas aqui, olha, como Saci Pererê, uma Mula Sem Cabeça, como a Cuca, não é? Agora, a lenda, apesar de ser assim de origem desconhecida, segundo alguns pesquisadores, ela também faz parte da cultura da população que vivia sob o domínio da Igreja Católica. Então, tem uma lenda que diz que qualquer mulher que namorasse um padre seria transformada em um monstro. Dessa forma, as mulheres deveriam ver os padres como uma espécie de santo e não como homem. E se cometesse qualquer pecado com pensamento em um padre, acabariam se transformando em uma mula sem cabeça. Veja. Então, aí, olha, vocês já viram que é lenda? Vamos ver aqui algumas características das lendas que as diferenciam dos mitos.
As lendas, elas se utilizam da fantasia ou da ficção, misturadas com a realidade dos fatos, faz parte da tradição oral e vem sendo contada através dos tempos, usam fatos reais, históricos para dar suporte às histórias, mas junto com eles envolve a imaginação para aumentar um ponto na realidade. Fazem parte da realidade cultural de todos os povos. Bom, agora que vocês já conhecem o que é lenda, o que é mito, vamos ler um texto e exercitar. Bom, o título desse texto é A Caixa de Pandora. Conta a história que o Titã Prometeu, que significa aquele que vê antes, e seu irmão Epimeteu, que significa aquele que vê depois, criaram os animais e os homens. Deram a cada animal um poder, como voar, caçar, coragem, garras, dentes afiados. O homem, criado por Prometeu, a partir da argila, ficou sem nada por ser o último a ser feito. Prometeu deu um pouco de cada animal para o homem, mas faltava alguma coisa especial. Prometeu ensinou diversas coisas ao homem. Ensinou a domesticar animais, fazer remédios, construir barcos, escrever, cantar, interpretações e buscar riquezas minerais. Porém, irritou Zeus ao roubar o fogo dos deuses e dá-lo aos homens. Zeus decidiu, então, vingar-se de Prometeu e da humanidade. Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. Toda noite seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. Para castigar os homens, Zeus ordenou que o deus das artes, Hefesto, fizesse uma mulher parecida com as deusas. Hefesto lhe apresentou uma estátua linda. A deusa Atena lhe deu o sopro de vida. A deusa Afrodite lhe deu beleza. O deus Apolo lhe deu uma voz suave e Hermes lhe deu persuasão. Zeus deu instruções secretas a seu filho Hermes, que, obedecendo às ordens do pai, ensinou Pandora a contar suaves mentiras. Com isso, a linda mulher passou a ter uma personalidade dissimulada e perigosa. Assim, a mulher recebeu o nome de Pandora, quer dizer aquela que tem todos os dons. Pandora foi enviada para Epimeteu, que já tinha sido alertado por seu irmão a não aceitar nada dos deuses. Ele, por ver sempre depois, agiu de forma precipitada e ficou encantado com a bela Pandora. Ela chegou trazendo uma caixa fechada, um presente de casamento para Epimeteu. Ao ver Pandora, Epimeteu esqueceu-se que Prometeu lhe havia recomendado muitas vezes para não aceitar presente de Zeus, e aceitou de braços abertos. Certo dia, Pandora lembrou do presente que os deuses mandaram-na entregar a Epimeteu, e assim que se aproximou da caixa, Epimeteu alertou-a para se afastar, pois Prometeu lhe recomendara que jamais a abrisse, caso contrário, os espíritos do mal recairiam sobre eles. Mas, apesar daquelas palavras, a curiosidade da mulher aumentava. Não mais resistindo, esperou que o marido saísse de casa e correu para abrir a caixa proibida. Mal ergueu a tampa, Pandora deu um grito de pavor, e do interior da caixa saíram monstros horríveis. O mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos. Quando voltou a lacrar a caixa, conseguiu prender ali um único espírito, a esperança. Assim, então, tudo aconteceu exatamente conforme Zeus havia planejado. Usou a curiosidade e a mentira de Pandora para espalhar o mal sobre o mundo, tornando os homens duros de coração e cruéis, castigando Prometeu e toda a humanidade. Ela ainda tentou fechar a caixa, mas só conseguiu prender a esperança. Que pena, não é mesmo? O homem, criado por Prometeu a partir da argila, ficou sem poder algum por ter sido o último a ser feito. Então está aí a resposta. O que deixou Zeus irritado?
Prometeu roubou o fogo dos deuses para dar aos homens, por isso Zeus ficou irritado. Qual castigo Prometeu recebeu de Zeus? Por ter irritado Zeus, Prometeu foi acorrentado a uma montanha. Sua condenação foi passar a eternidade preso a uma rocha, onde uma ave viria comer seu fígado. Toda noite seu fígado se regeneraria e a ave voltaria no dia seguinte para lhe comer o fígado novamente. Então esse foi o castigo que Prometeu recebeu de Zeus. Vamos para a segunda questão. Quem criou Pandora? Quem criou Pandora foi o deus das artes, Hefesto. Qual o significado do nome Pandora? Aquela que tem todos os dons. Por que Pandora abriu a caixa? Pandora abriu a caixa por curiosidade. O que tem na caixa de Pandora? Monstros horríveis, como o mal, a fome, o ódio, a doença, a vingança, a loucura, a inveja, a violência, a ganância e muitos outros espíritos maléficos. Vamos para a terceira questão. Sobre o texto em análise, Mark veio para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Apenas coisas ruins saíram da caixa, verdadeiro ou falso? Vamos ver? Verdadeiro. O único sentimento que ficou na caixa foi o amor? Vamos ver? O que vocês responderam? Então, falso. Pandora não se arrependeu de ter aberto a caixa. Vamos lá ver o que vocês responderam. Falso, ela se arrependeu sim. Tudo ocorreu justamente como Zeus tinha planejado. Verdadeiro. A curiosidade e a mentira de Pandora espalharam o mal sobre o mundo? Vamos lá? O que vocês responderam? Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Verdadeiro. Vamos para a quarta questão. O texto A Caixa de Pandora é considerado o quê? Com base nas explicações que vocês tiveram, na leitura do texto, a Caixa de Pandora é o quê? Um conto, um mito, uma lenda, um sonho ou é uma notícia? Então, é a letra B, é um mito. Vamos para a quinta questão. Segundo o texto, por que Prometeu ensinou diversas coisas ao homem? Para compensar a falta de poder. Vamos para a sexta questão. A resposta é a letra C, não é? Vamos para a sexta questão. Nesse texto, a presença de um narrador. Que tipo de narrador? Vamos ver. Narrador personagem? Pois Prometeu conta a sua própria história. É narrador personagem porque Prometeu narra a sua vida. É observador porque ele conta a história e ainda faz parte dela. É observador, pois só ele apenas narra os fatos sem participar da história. É personagem, já que é narrada por Zeus. A resposta é a letra D. Então, acertou quem respondeu a letra D. Ele é um narrador observador. Por quê? Pois ele só apenas narra os fatos sem participar da história. O narrador observador é aquele que conta a história, ele narra os fatos, mas não participa da história. O narrador personagem é aquele que conta a história e faz parte da história. Não é o caso da Caixa de Pandora. Quem conta a história não participa dela, é apenas observador. Então, o correto é a letra D. Vamos para a sétima questão? Qual o único deus abaixo que não participou da criação de Pandora? Foi Atena? Foi Apolo? Não, a resposta é a letra E. O único deus que não participou da criação de Pandora foi a deusa Afrodite. Vamos para o... Qual destas características não pertencia ao caráter de Pandora? Pandora não era dissimulada. Pandora não era cuidadosa. Pandora não era perigosa. Pandora não era curiosa.
Pandora não era mentirosa? E ao I, qual não pertencia? Letra B. Pandora, ela não era cuidadosa. Certo? Então, certo é a letra B. Vamos para a nona questão. Por que Epimeteu foi alertado pelo seu irmão a não aceitar nada dos deuses? Porque os deuses eram traiçoeiros? Porque os deuses não sabiam dar presentes? Porque os deuses não gostavam de presentear ninguém? Porque os deuses queriam matar Prometeu? Porque Zeus não permitia ninguém ser mais forte do que ele? Qual será a resposta certa? A letra E. Zeus não permitia que ninguém fosse mais forte do que ele. Vamos para a 10ª questão. Qual foi a única coisa que ficou dentro da caixa e por quê? A única coisa que ficou dentro da caixa foi a esperança. Que pena, não é, gente? Porque Pandora ficou tão assustada que não conseguiu fechar a caixa imediatamente. E assim se cumpriria a vontade de Zeus, espalhar a maldade no mundo. Vamos para a 11ª questão. Como seria o mundo se esses males não tivessem saído da caixa de Pandora, hein? Como vocês imaginam que seria o mundo? Não haveria maldade, os homens seriam mais amorosos e de bom coração, não é mesmo? Vamos para a 12ª questão. O que podemos fazer para mudar essa situação? Ou seja, de tanta maldade que existe no mundo. Essa resposta aí é com vocês. Cada um pense no que poderia fazer para mudar o mundo, para melhorar o mundo, né? Eu posso pensar em uma coisa, mas Mateus pode pensar em outra, Camille pode pensar em outra. Então, aí a resposta é de vocês. Reflitam e respondam. A 13ª questão. Qual dos males que saiu da caixa de Pandora que mais te preocupa? Por quê? Essa resposta também é pessoal. Cada um aí vai refletir e pensar qual desses males que existe no mundo, qual mais lhe preocupa, né? Cada um pode ter uma preocupação maior em relação a algo. Por exemplo, Luiz Felipe pode pensar de uma forma, Shirley pode pensar em outra, não é mesmo? De outra forma. Então, a resposta aí é de vocês, é pessoal. Vamos para a 14ª questão. Em qual tempo verbal encontram-se os verbos do texto? Assim, ou seja, daquele texto, a caixa de Pandora. Apresenta-se no pretérito, certo? Os verbos das narrações, eles sempre encontram-se no pretérito, ou seja, no passado. Vamos para a 15ª questão. Explica a diferença entre mito e lenda. Vamos lá? Bom, gente, aqui nós temos, explica a diferença entre mito e lenda. Vamos lembrar o que nós vimos lá no iniciozinho do nosso vídeo? Mitos são histórias fantásticas, geralmente com figuras sobrenaturais, como deuses ou monstros, que servem para explicar certos fatos por meio de metáforas e simbolismos. As lendas são relatos de eventos históricos e pessoas da antiguidade. Por isso, possuem base em determinado momento histórico. Porém, essas histórias são distorcidas ou exageradas, recebendo um ar fantástico. Bom, gente, então nós encerramos aqui por hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Fiquem bem e em breve nós nos veremos de novo. Até a próxima!